99. Faust College capítulo 939 A retaguarda do campo autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbim.com. Não se esqueça de conferir o site. De batalha, um navio de transporte médico se aproximou do cruzador pesado classe Dreadnought, que pareceu explodir e se decompor quase no segundo seguinte. Como a direção da plataforma do hangar estava em chamas, ela havia sido coberta pelo gel extintor de incêndio pulverizado pelo navio de engenharia. Então essa nave de transporte médico subiu diretamente de uma brecha no couraçado. Os socorristas com trajes à prova de fogo voaram usando jetpacks e, com a cooperação dos drones, entraram profundamente na cabine cheia de fumaça e resgataram os tripulantes que ainda estavam vivos. Esses drones colocam máscaras respiratórias nos feridos, depois os carregam em uma maca selada antigravidade atrás deles e voam diretamente para atendimento emergencial em um avião de transporte médico. Ao mesmo tempo, sob a tração da nave de engenharia pesada classe Haas, o cruzador pesado classe Dreadnought finalmente flutuou lentamente até o espaçoporto. Após consertar o couraçado, dezenas de trabalhadores levaram o SCV até lá e começaram a realizar a manutenção básica e o conserto do casco do couraçado com base nos resultados das varreduras anteriores. A porta da cabine do couraçado se abriu, e alguns tripulantes, devastados, mas pelo menos capazes de se mover, saíram de braços uns aos outros, sendo imediatamente levados ao hospital por médicos e robôs médicos prontos. As naves de transporte médico também continuaram transportando mais tripulantes, ou cadáveres do interior do couraçado. Muitos desses cadáveres foram fragmentados e só podem ser recolhidos pedaço por pedaço. Após as chamas do couraçado serem extintas, a equipe de engenharia e os técnicos entraram na ponte relativamente completa e começaram a verificar os dados internos do encouraçado. De acordo com o registro de combate, 37 torpedos de próton aéreos, os pontos de vida estão aqui. Bem, o lado estibordo está mais concentrado na direção traseira. Deve ser o primeiro a destruir os canhões de defesa próxima nessa direção. Um engenheiro usou um universal. A ferramenta é conectada ao sistema de registro de combate dentro do navio de guerra e inicia estatísticas. Esses não são fatais. Preciso entender o motivo da explosão dentro do couraçado. Um engenheiro semírico ao lado balançou a cabeça. Cabine G99, canhão turbo laser pesado, 2 tiros. Disse outro engenheiro. Não isso. O engenheiro semírico continuou balançando a cabeça. Ele verificou a ferramenta universal por um bom tempo e, de repente, disse, aqui. Míssil de concussão. Atira o compartimento do capacitor de escudo no 5. Então ocorreu fogo e uma reação em cadeia. Ah! Essas pessoas na República são tão sortudas. Este míssil de choque arar deveria ter sido disparado aleatoriamente quando um caça estava prestes a ser abatido. Disse o engenheiro humano enquanto cobria a testa. Outro engenheiro ouviu a comunicação e disse, você está certo, há um caça V-19 Riptide sobre a baía de capacitores de escudo. Parece que esse caça foi atingido por um torpedo de prótons. Ele caiu na fenda, e então o piloto disparou subconscientemente um míssil de choque diretamente dentro do couraçado antes de morrer. O que mais você pode dizer? Deus vai destruir isso. Bem, a batalha navio quente. Ok, o sistema de couraçado ainda pode ser usado? Perguntou a Semirt. Não. Nem mesmo a interface de operação pode ser exibida. O engenheiro humano balançou a cabeça. Estou usando nosso sistema para acessar o sistema operacional dos couraçados. Talvez eu possa assumir o trabalho do sistema dos encouraçados. Ele rapidamente operou a ferramenta universal e, logo, a projeção do couraçado foi projetada pela ferramenta universal, todas vermelhas para danos e pretas para perda de conexão. Não, o compartimento de energia parte do motor. As linhas estão todas quebradas e precisam ser verificadas manualmente. A cabana de energia é perigosa demais. Deixe o robô entrar primeiro. Equipe de controle de danos B, dirijam-se imediatamente à sala de máquinas. Disse o engenheiro semírico. Entendi. Uma voz aguda veio do outro lado da comunicação. Ao mesmo tempo, na traseira do couraçado, mais de uma dúzia de engenheiros EWOCs com altura de no máximo 1,2 metros usavam roupas de proteção para entrar na espaçonave. Seus movimentos são muito ágeis, usando mãos e pés para operar em couraçados cheios de destroços e destroços, e algumas áreas estreitas podem ser facilmente acessadas. Logo, eles entraram na enorme sala de máquinas,
E um dos engenheiros Ewok tirou uma ferramenta universal e conectou ao sistema do motor para escanear. Seus olhos brilharam e disse: o motor não foi muito danificado, só limpe os detritos daqui. Tudo certo. Então por que a casa das máquinas está perdida? A voz de um engenheiro semitiano veio da comunicação. Vários outros Ewoks foram ao outro lado da sala de máquinas para verificar, apenas para ver que a passagem estava completamente coberta por gel extintor de incêndio. Então relataram: foi um incêndio na cabine de energia, que destruiu todos os fios deste lado. Linha. O engenheiro da Semirt disse: neste caso, você deve realizar o tratamento de emergência primeiro e tentar usar o circuito externo para reconectar a casa de máquinas ao sistema principal. Depois que o SCV processar a cabine externa, ele virá para ajudar você e fará a espaçonave se mover o mais rápido possível. Ele precisa voltar para o cais para a revisão. Ok, respondeu o engenheiro Ewok. Eles já começaram a trabalhar, tirando ferramentas na área estreita e reparando a área danificada ao redor. A flexibilidade do povo Ewok é vividamente refletida. Eles trabalham de cabeça para baixo, trabalham na diagonal, trabalham sobre a barriga e até alguns cantos podem ser obtidos. Enquanto os reparos eram realizados ali, os feridos transportados do couraçado também chegaram ao hospital do Porto Espacial. Este hospital há muito tempo está lotado de pacientes, e a espaçonave está constantemente subindo e descendo, transportando alguns dos feridos que foram tratados e fora de perigo para o grande hospital no solo do planeta para tratamento. Na entrada do hospital, um robô registra os feridos recém-chegados, e seus olhos eletrônicos escaneiam diretamente os feridos para saber a situação básica. Zhang Quan de terceira classe, 40% queimado, 7 fraturas. Segundo Tenente Hyong, braço faltando, 70% queimaduras. Soldado Stakatum, panturrilha direita faltando, queimaduras de 55%, pulmões perfurados. Os feridos horríveis foram levados um a um para o hospital. Mesmo com um grande número de robôs médicos, o hospital ainda estava extremamente movimentado, com médicos, enfermeiros e robôs médicos voando por toda parte. Nesse momento, uma frota de 10 naves negras voou até a porta do hospital, a escotilha se abriu, e o líder da quarta civilização, o governador do planeta Aurora, Tang Xiao, liderou uma equipe de comitiva até aqui. Ele entrou no hospital e olhou para as enfermarias lotadas e os feridos com uma expressão solene. Ao ver o líder chegando pessoalmente, muitos dos feridos lutaram para se levantar e saudar, mas Tang Xiao acenou com a mão e, ao mesmo tempo, uma força suave passou por eles inconscientemente, acalmando-os. Um supervisor se aproximou e saudou Tang Xiao. Como está a situação do hospital agora? Tang Xiao perguntou. A capacidade projetada deste hospital é de 20.000 feridos, mas agora mais de 50.000 pessoas chegaram. O cruzador pesado classe Dreadnought Kent acabara de retornar ao porto espacial. Há 2.240 tripulantes em toda a espaçonave, 14 deles estão livres e 1.300 outros. Muitas pessoas morreram, e o restante precisou de hospitalização. Para liberar as camas, enviamos outras 700 pessoas com ferimentos relativamente leves para o chão, disse o supervisor. Façam o possível para tratá-los, não importa o custo, cada um deles é um soldado guardando nossa terra natal. Disse Tang Xiao solenemente. O supervisor assentiu, vou dar o meu melhor. Tang Xiao olhou para trás e viu que, embora os feridos tivessem se acalmado, os olhos que observavam ainda pareciam arder com chamas. Cada um de vocês é uma boa pessoa. Porque cada um de vocês está lutando por proteção. Para proteger sua família e o país, para proteger sua família. Também é para proteger nossa dignidade. Esta guerra é pela República Galáctica. Provocados, eles querem nos destruir. Eles querem nos transformar em escravos. Um depósito de despejo para suas mercadorias. Nunca permitiremos. Estamos afundando há tempo demais. Deslocados, o mundo é lar. Mas agora, viemos aqui, ao planeta da Aurora, aqui. Esta é a nossa casa. Amamos a paz, mas nunca temos medo da guerra. Para proteger nosso lar, não hesitaremos em sacrificar tudo. Tang Xiao fez um discurso generoso e, ao mesmo tempo, ligou os alto-falantes de todo o espaçoporto, espalhando sua voz por toda parte. Isso mesmo. Agora estamos realmente tomando a iniciativa de atacar. Mas sabe, queremos nos matar. A pessoa que está aqui é a República Galáctica.
Se continuarmos no planeta Aurora, seremos facilmente eliminados pela República Galáctica. Para vencer esta guerra, somos forçados a sair, somos forçados a atacar. Isso é uma luta de autodefesa. E todos nós estamos lutando pela sobrevivência da quarta civilização. Cada um de vocês é um herói. Vocês são todos heróis que admiro e admiro. A pátria nunca esquecerá seus sacrifícios. Você e sua família receberão a melhor colocação e o melhor cuidado. Sua contribuição, a quarta civilização sempre será lembrada no meu coração. Fortescue capítulo 1. A Batalha da Fronteira Ocidental, a Batalha de Tarastela, meio, Galáxia Eliadu, planeta Tarastela. A frota da quarta civilização começou a ocupar uma vantagem maior neste campo de batalha. O governador do 18º Exército da República, William F. Takin, descobriu que, mesmo que a força das duas frotas seja comparável, é difícil para elas se livrarem de Cefran, formação de Citane. Além disso, embora as frotas da República sejam numerosas, elas não conseguem formar uma combinação razoável. Porque, em contraste, as frotas da quarta civilização foram basicamente construídas na mesma era. No início do projeto e construção, considerava-se a colocação tática entre si, então a cooperação frequentemente alcançava o efeito de 1 mais 1 maior 2. No entanto, muitas das naves de guerra da República Galáctica foram projetadas ao longo de centenas de milhares de anos, e essas naves foram construídas para diversos propósitos. Por exemplo, o cruzador de batalha classe Invincible foi usado como couraçado principal durante a Guerra Sith. O posicionamento no campo de batalha era o mesmo do cruzador de batalha classe Chaser, mas devido à sua baixa velocidade, era difícil acompanhar o ritmo dos navios de guerra modernos. Outro exemplo é o couraçado classe Prosecutor, que é basicamente um couraçado construído sob as restrições do tratado após a reforma de Rusan. O principal objetivo é dissuadir pela força ou ser posicionado próximo a alguns planetas importantes. Outros, como as fragatas CR-70 usadas para defender a rota, as canhoneiras DP-20 usadas para exterminar piratas, etc. Várias funções podem ser consideradas sobrepostas de várias maneiras. Além de não haver correspondência, também por causa dos modelos complicados dos navios de guerra, isso coloca muita pressão na logística. O Comando Supremo Estratégico da República havia ficado sem frotas logísticas suficientes para atender às demandas da linha de frente e teve que pedir a vários fabricantes de navios de guerra que fornecessem suporte para seus próprios navios. Para ser direto, você, o quarto Epoedokin, é responsável pela sua própria produção de couraçados classe Chaser e classe Aquatens, e a Corellia Engineering Company é responsável pelas suas próprias fragatas da série CR e canhoneiras DP-20. As partes desses couraçados são diferentes, as especificações são diferentes e as idades são diferentes. O resultado é que o suprimento logístico é ainda mais caótico. Quase todos os dias, um grande número de naves de transporte negras voa para o planeta Eliadu. Pode-se dizer que, se não fosse pela incomparavelmente poderosa República Galáctica, se outras forças viessem para cá, a logística teria sido completamente sobrecarregada por uma frota tão precária. O governador Tarkin também tentou ao máximo comandar mais de 300 naves de guerra para lutar ao redor do planeta Tarastela, mas ainda assim não são um terço do números, como todas elas são a quarta frota civilizacional de naves de guerra de nível de 1000 metros. Oponente. Mas, da mesma forma, Severance e Tani não estava se sentindo bem. O grupo de torres instaladas em 5 das luas ao redor do planeta Tarastela não foi nada divertido e causou danos extremamente sérios à frota da quarta civilização durante o processo de combate. A batalha continuou por cerca de 10 dias, e até 32 de abril, a quarta civilização havia perdido 14 cruzadores pesados da classe Dreadnought e um cruzador de batalha da classe Collie, dos quais 4 Dreadnoughts foram destruídos no local e o restante foi destruído. Arrastei de volta, mas não consigo mover sem 1 ano e meio de grandes reparos. Além disso, mais de 20 couraçados ficaram mais ou menos danificados e incapazes de exercer sua total eficácia em combate. Naquele momento, apenas os 2 últimos satélites, no 2 e no 6, restavam dos 5 satélites que haviam construído o grupo de torres. Severance Tani propôs um plano de batalha, querendo enviar o exército para pousar, ocupar à força um dos satélites e então construir um porto espacial temporário nele para decolar e pousar, manter e reparar drones, além de fornecer apoio à frota. No entanto, Ling Liang,
major-general do exército e vice-comandante da campanha, se opôs firmemente a esse plano. Ela acreditava que enviar o exército para desembarcar à força nessa situação seria o mesmo que deixar o exército morrer. Como os dois satélites não possuem atmosfera, eles não conseguem sobreviver e, a menos que equipamentos especiais sejam usados, é difícil operar neles. A atitude de Severance Tan em relação a diligente Ling Liang havia mudado um pouco antes, mas desta vez, sua oposição despertou novamente sua hostilidade ao exército. Ela repreendeu Ling Liang na reunião militar, dizendo que não cooperou com as ações da Marinha, pois dezenas de milhares de soldados haviam perdido a vida nessa batalha até então. E ocupar um dos satélites também é para reduzir as perdas da Marinha. Na opinião dela, Ling Liang recusou-se a lutar em nome do exército porque queria colocar o conflito entre os dois exércitos acima do sucesso ou fracasso da batalha. Ling Liang não deve ficar atrás, seu conhecimento militar também é muito rico e ela tem um forte apelo. Ela disse que o plano de Severance Tan era um bode expiatório, porque agora ela não faz ideia das condições internas dos dois satélites e, independentemente do ambiente hostil, o sucesso da batalha também será questionado. No pior dos casos, e se as bases sob as torres da República explodissem? Construir temporariamente um porto espacial de drones de manutenção que possa atender ao uso de uma frota tão grande em um satélite com um ambiente tão hostil? Isso exige um enorme número de frotas de transporte e de engenharia, e é simplesmente impossível sob o olhar da frota da República. Ela disse de forma muito direta que Severance Tan propôs esse plano porque estava com medo. Como ela não tem certeza de vencer diante da formação em barril de ferro da República, ela está extremamente ansiosa e quer fazer algo para se dar algum conforto psicológico. E para esse pequeno conforto psicológico, algo real deveria tirar a vida de um soldado do exército para preenchê-la. Severance Tan ficou furiosa ao ouvir essas palavras, quase querendo sacar seu sabre de luz e cortar pessoas. A reunião militar virou uma briga que terminou em um final amargo. No dia seguinte, Severance Tan ordenou que o ex-mestre Jedia de Galia, que participou da batalha, bloqueasse Ling Liang no dormitório, e então emitiu diretamente uma ordem em nome do comandante supremo da batalha, o exército da Quarta Civilização no 3. Os 17º e 18º Regimentos de Infantaria Mecanizada lançaram imediatamente um pouso no satélite no 6 do planeta Tarastela. Sob seu comando, a Quarta Frota da Civilização bombardeou indiscriminadamente o satélite no 6, e a formação de caças também tomou a iniciativa de atacar, atacando resolutamente o grupo de caças da República para cobrir o desembarque desses 10.000 soldados do exército. Ling Liang finalmente convenceu a de Galia a sair do caminho e, quando correu para o centro de comando, já era meio-dia no dia seguinte. Em 34 de abril, o exército da Quarta Civilização levou 2 dias para avançar à distância de mais de 50 quilômetros com dificuldade e ocupar o centro de energia do satélite no 6. Mas, como Ling Liang esperava, a República detonou diretamente o centro de energia. Na enorme explosão, pelo menos 1/3 da força de pouso morreu no incêndio, e muitas das pessoas restantes foram lançadas diretamente ao espaço sideral nesse ambiente de baixa gravidade, e uma parte considerável foi capturada pela gravidade do planeta Tarastela, sendo arrastado para dentro do gigante gasoso. Fortescue Capítulo 1. A Batalha da Fronteira Ocidental, a Batalha de Tarastela, Parte 2. Os 3 regimentos do 4º Exército da Civilização e mais de 11.000 pessoas sofreram pesadas baixas nessa operação de desembarque. Mesmo que os navios de transporte fossem totalmente resgatados, apenas menos de 3.000 pessoas poderiam retornar. Ao ver uma situação tão trágica, o major-general Ling Liang ficou furioso e correu na frente de Severance Tan. Os dois brigaram novamente e quase brigaram novamente. Depois disso, Ling Liang escreveu um relatório detalhado para o Comando Militar Supremo da Quarta Civilização. No entanto, ele não pediu a substituição de Severance Tan. E ela reserva seu direito de apelar ao Supremo Tribunal Militar após o fim da batalha. Então, Ling Liang voltou ao trabalho e continuou a trabalhar duro para a batalha. É só que qualquer um com um olhar perspicaz pode ver que os dois comandantes, Severance Tan e Ling Liang, se separaram completamente. Agora que a Quarta Frota da Civilização destruiu o grupo de torres do 18º Exército da República em 4 satélites do planeta Tarastela, a Frota da República percebeu que a situação de guerra era impotente, então recuou da órbita externa do planeta Tarastela. Em 35 de abril,
O último satélite com um grupo de torres na periferia externa do planeta Tarastela foi destruído, e a frota da quarta civilização finalmente venceu a primeira etapa da vitória. Então, os cruzadores de batalha classe Cole da quarta frota da civilização começaram a coletar materiais no local, recolheram os destroços dos couraçados e caças destruídos na batalha anterior, fundiram-nos em projéteis metálicos e então usaram o canhão eletromagnético de supermatéria para atirar no Egito. A direção do planeta Riadu foi lançada. A guerra diminuiu por enquanto. Após passar pela batalha ofensiva e defensiva do planeta Tarastela, ambos os lados da guerra perceberam a força um do outro. William Takin cortou completamente a ideia de lutar contra a frota da quarta civilização quando estava fora de cobertura. Ele encolheu todas as suas naves de guerra entre o planeta Eliadu e os satélites planetários, confiando nesses dois. Todos estão equipados com escudos planetários para se defender. E nesse momento, em 2 de maio, más notícias vieram novamente. O verdadeiro controlador do planeta Sarreste, a frota da companhia Sotroba atacou o planeta Agme e falhou novamente. Os 35 cruzadores pesados da classe Dreadnought que a quarta civilização apoiou no passado perderam 20. A Sotroba Company investiu mais de 2 milhões de robôs de combate B-1 para pousar no planeta Agmar, mas nenhum deles voltou. Ao mesmo tempo, más notícias vieram da direção do planeta Tiblin. Os cavaleiros Jedi Anakin Skywalker e Ahsoka Tano da República Galáctica espalharam silenciosamente um nanovírus pelo planeta, que paralisou diretamente quase todos os droides de batalha do planeta. Especialistas do Departamento de Engenharia da Computação da Quarta Civilização estão decifrando o vírus da noite para o dia, mas até agora não há resultado. Então, agora, no planeta Tiburim, apenas o exército da quarta civilização coopera com o exército nativo dos Izitibu pessoas para resistir aos caças clones extremamente elitistas. O exército clone contra-atacou, e mestres e aprendizes Anakin Skywalker dispararam novamente, destruindo o canhão pesado de prótons J-1 enviado pela Aliança Tecnológica, de modo que a única nave de desembarque de assalto classe Sher que poderia se mover novamente foi a grande potência. Felizmente, o governador interino do planeta, Sura Balk, um crente das trevas, atirou e derrotou pessoalmente Anakin Skywalker e preservou 2 dos canhões de prótons J-1. No fim, porém, ele deixou Anakin, que era escorregadio, fugir. No entanto, como resultado, a situação de batalha no planeta Tiblin tornou-se extremamente perigosa, e até mesmo a frota que levou Severance Tan a atacar a galáxia Eliadu também sentiu uma ameaça pelos flancos. Severance Tan estava na ponte do navio almirante classe Lukriok, com as mãos atrás das costas, olhando para o vasto universo fora da escotilha, e estava em silêncio. Após pagar um preço alto para conquistar por pouco a linha de defesa externa da galáxia Eliadu, as más notícias sucessivas também a fizeram entender que, com sua própria força, é quase impossível conquistar o planeta Eliadu em uma batalha frontal. Ling Liang está certa, ela realmente se sente ansiosa, porque ainda não encontrou uma forma de morder esse barril de ferro. À medida que a batalha avança, uma enorme quantidade de suprimentos é consumida todos os dias, mas ela não consegue resolver a batalha rapidamente. A acusação de Ling Liang é muito razoável, mas ao mesmo tempo também é irrazoável. Essas 10.000 pessoas são só por uma chance pequena. Então, na visão de Severance Tan, falhar é normal. Ela nunca se importou com a vida ou morte de seus subordinados. Mas e agora? Acabar com a guerra? Impossível. Tanto ela quanto Tan Xiao sabiam muito bem que, se não pudessem aproveitar o período poderoso em que acabaram de tomar a frota Blade para capturar o planeta Eliadu, haveria ainda menos chance no futuro. Olhando do outro lado da escotilha, os cruzadores de batalha classe Cole alinhados e disparavam continuamente canhões eletromagnéticos de supermatéria em direção ao planeta Eliadu pareciam estar lançando fogos de artifício, mas mais do que isso, eram indefesos para ela. De desabafo. Ao mesmo tempo, o planeta Eliadu, o comando de operações no espaço sideral. Arma de energia cinética inimiga detectada disparando. Órbita M4479, afetada pela gravidade, taxa de deflexão 0,00042%. Um soldado de radar voltou e reportou ao comandante. Iniciem o procedimento de interceptação. O policial atrás dele deu uma ordem. Na base militar no satélite de Eliadu, 3 grandes sistemas de defesa orbital começaram a girar seus enormes canos e a mirar,
E então a energia poderosa começou a se acumular, e então um canhão explodiu. O som surdo dos canhões se espalhava muito longe. Ao mesmo tempo, as duas fragatas CR-70 também se separaram da enorme formação da frota e voaram em direção ao projétil sólido de metal que foi lançado. 3 grupos de luzes acenderam-se no universo vazio e escuro. Essa era a luz produzida quando os projéteis explosivos médios de alto volume e pesados funcionavam vermelho, pelo sistema de defesa orbital, explodiu próximo ao projétil sólido. A enorme energia cinética da explosão fez com que o projétil metálico se desviasse de sua órbita, e sua velocidade começou a diminuir. Modificar as coordenadas, realizar pré-mira. Lançar. Na fragata CR-70, o capitão deu a ordem com calma. As duas fragatas imediatamente lançaram um feixe trator de potência total nas coordenadas corrigidas. O feixe invisível envolveu com precisão o projétil metálico. A força incomparavelmente poderosa começou a arrastar o projétil de ambas as direções ao mesmo tempo, tornando a velocidade do projétil cada vez menor. Venha mais para abaixo. Após voar por milhares de quilômetros, o projétil metálico com diâmetro superior a 40 metros finalmente parou. O oficial do Comando de Combate da República zombou, acenou com a mão e disse: que enviem essa bala de canhão para a fábrica para ser derretida como matéria-prima. E depois lembre-se de enviar uma mensagem pública de frequência aos separatistas para agradecer pelo apoio à República da Metalurgia. Contribuição da mineração. Ele deliberadamente aumentou a voz e olhou para a figura magra que estava em frente à escotilha, com as mãos atrás das costas. No entanto, não houve resposta do governador deles, Willow Tarkin. Fault College Capítulo 1. Difícil de superar não reconciliado. Realmente não foi reconciliado. Esse é o maior pensamento na mente de William Tarkin, governador do 18º Exército da República. Com as mãos atrás das costas, ele olhou para o vasto céu estrelado fora da escotilha, mas o que não percebeu foi que, a dezenas de milhões de quilômetros de distância, Severance Tan também olhava para aquele lado com a mesma postura. Tarkin quer vencer essa batalha lindamente mais do que qualquer um, e também entende que é isso que o presidente da Câmara Chief Palpatine espera. A República Galáctica inclinou muitas tropas e recursos em direção ao 18º Exército. Mesmo que o General Grievous atingisse a galáxia Antar até o fim e ameaçasse o anel interno da Via Láctea, os reforços do 18º Exército ainda seriam intermináveis. Ele já esperou derrotar a ofensiva do planeta Aurora de frente, especialmente após receber informações de que o comandante em chefe do outro grupo era o Almirante Severance Tan. Na verdade, após uma série de batalhas como o ataque ao planeta Sarabine, que causou um apagão no núcleo galáctico, o ataque a Xisto Persis, o ataque a Cato Neimoides e a tomada da frota Blade, agora em toda a galáxia, é amplamente reconhecido que essa General Xiziana é a General número 1 da galáxia. Mesmo juntando Severance Tan e o também infame General Grievous, muitas pessoas acham que o General Grievous é melhor no comando estratégico geral, mas quando se trata de comandar uma batalha e da capacidade de lutar, Grievous é muito inferior ao primeiro. Até hoje, o exército da República Galáctica ainda discute como derrotar Severance Tan. Sim, até agora, ela não falhou de verdade no campo de batalha. William Tarkin sabe muito bem que, uma vez que faça isso, será uma grande melhoria para sua própria carreira política e militar. Ele se tornará diretamente o general mais quente da República Galáctica, e ainda terá a oportunidade de ir além e quebrar o precedente para se tornar o Marechal da República Galáctica. Desde que entendeu que o planeta Amanhecer tomará a iniciativa de atacar o planeta Eleadu, William Tarkin vem fazendo preparativos. Ele transformou o sistema Eleadu em uma das fortalezas mais fortes e reuniu um grande exército. Ele acreditava que, com uma força defensiva tão poderosa, havia todas as chances de Severance Tan sofrer uma grande perda em sua linha defensiva. De qualquer forma, quando ele se tornar famoso, ninguém vai se importar com a diferença de força militar entre os dois lados quando ele derrotar Severance Tan. Sob a publicidade deliberada, todos só saberão que o vencedor final é William Tarkin. Severance Tan tomou a iniciativa de atacar, e William Tarkin imediatamente foi ao centro de comando do satélite Eleadu para assumir o comando, reunindo mais de 300 naves de guerra em Tarastela, perto do planeta, prontos para lutar contra Severance Tan. No entanto, o processo da batalha não foi o esperado por William Tarkin. Ele descobriu que a frota do planeta Dawn estava quase viva.
Mesmo diante das torres instaladas em 5 satélites, a frota do planeta Dawn não tem medo algum. Sob o comando Severance Tan, a frota do planeta Amanhecer aproveitou sua mobilidade, desviou e assediou constantemente, e depois aproveitou toda a oportunidade para dar um golpe fatal à frota da República. Tarkin já usou todas as suas habilidades, usando sua frota superior inúmeras vezes, confiando nas torres do satélite para conduzir batalhas decisivas da frota. Severance Tan lhe deu a chance de lutar contra a frota, mas toda vez ele capturava a qualidade irregular de seus couraçados, puxava a formação, para que a frota da República não pudesse cuidar do fim, e então destruía cada um. E toda vez que lutava, aproveitava todas as oportunidades para atacar os alvos mais móveis, como os cruzadores leves da classe Aquitens e os cruzadores de batalha da classe Chaser da frota da República. A velocidade cortava lentamente a formação da frota da República. Tarkin também descobriu que, quando Severance Tan comandava a frota, ela não se importava de avançar diretamente contra o couraçado para lutar a curta distância. Embora isso resulte em maior perda de pessoal e navios de guerra, oferece oportunidades de manobrabilidade e flexibilidade para seus navios de alta velocidade e pode atacar efetivamente navios menores do lado da República. Embora soubesse disso no coração, os caças de Franz Tan eram capturados com muita precisão, e sempre que ele encontrava uma oportunidade para atacar sua frota. E mesmo durante a batalha, cada comando que ela dava era cheio de significado profundo e entrelaçado, e ela frequentemente caía em sua pequena armadilha sem querer. Por exemplo, alguns navios de guerra perseguiram o inimigo durante a batalha e depois se viam sitiados por outros navios de guerra. Por exemplo, alguns navios de guerra evitavam constantemente ataques locais, mas percebiam que enfrentavam os cruzadores de batalha mais mortais da classe Cole. Quando o canhão eletromagnético de material era usado, já era inevitável. Na batalha ofensiva e defensiva de 10 dias no planeta Tarastela, William Tarkin sempre foi o lado passivo, e estava muito desesperado para descobrir que Severance Tan estava destruindo sua frota. Após os navios de guerra de alta velocidade entre eles, o verdadeiro objetivo foi colocado nos 5 satélites. Na visão de Tarkin, o comportamento de Severance Tan era mais como matar todas as suas naves de guerra de alta velocidade com um tapa, e depois dizer para não me incomodar. Ele via a outra parte como um inimigo que só tinha visto na vida, e a outra parte só o irritava. Essa sensação quase fez William Tarkin vomitar 3 litros de sangue. No entanto, isso também fez Tarkin realmente enxergar a distância entre ele e a outra parte. Ninguém, o Reading, pode derrotar Severance Tan na batalha da frota. Sim. Vamos lá então. Tan. Estou aqui. Planeta Eliadu. Você consegue romper essa linha de defesa minha? William Tarkin olhou para o vazio do universo e disse para si mesmo uma linguagem fria. Ao longe, um clarão de luz branca piscou, e então, 2 cruzadores de batalha classe Chariot escoltaram vários navios de transporte para chegar ali, e os navios imediatamente foram até o satélite Eliadu e começaram a descarregar a carga, que estava cheia de suprimentos e armamentos variados. Os reforços são aqui de novo. Parem de atirar. Do outro lado da galáxia, Severance Tan deu uma ordem para permitir que os cruzadores de batalha classe Cole parassem o ataque sem sentido ao planeta Eliadu. Sim. O robô tático da série T ao seu lado imediatamente transmitiu a ordem às outras naves de guerra. Ela voltou para seu assento principal, cruzou as mãos para apoiar o queixo, olhou para o mapa estelar e meditou sem dizer uma palavra. A linha de suprimento do planeta Eliadu deve ser cortada, caso contrário não há possibilidade de capturar este lugar. Ling Liang ainda quebrou o silêncio e disse à parte. Você está certo, é tão razoável quanto dizer que as pessoas vão morrer se não respirarem. Severance Tan zombou. Tem um plano, talvez eu possa tentar. Ling Liang disse levemente. Forte College capítulo 1. Aposte tudo, me diga, o que você vai fazer? Severance Tan perguntou friamente. Detonem as estrelas. Ling Liang disse levemente. O rosto de Seratan Tan estava cheio de ridículo, e então riu. Detonar a estrela? Ah! E o seu visual anterior? Ah! Quer detonar uma estrela? Imediatamente, seu rosto ficou solene. Você deve saber que, uma vez que detonemos uma estrela, a crise da diplomacia e da opinião pública será 100 vezes maior que um bombardeio orbital. Qualquer apoio. Ei! O quê? Mandar 10.000 pessoas para lutar por suas vidas,
Você me disse para não fazer isso. Agora detonar uma estrela pode causar bilhões de vítimas. Você faria? E por que você acha que o Ilhof Tarkin vai ficar indefeso? Ling Liang disse, o que eu quero não é destruir a estrela. O que eu quero é criar uma erupção estelar em grande escala. Só então Severance Tan olhou diretamente para Ling Liang, mas ainda assim zombou. Você acha que eu não pensei nisso? A duração das erupções estelares é curta demais, e não podemos fazer muito. E nesse tipo de coisa, só há uma chance. Talvez algumas das naves de guerra da República possam ser destruídas, mas nenhum resultado decisivo pode ser alcançado. Ling Liang balançou a cabeça, estendeu uma tela de luz à sua frente e rapidamente digitou uma grande quantidade de fórmulas matemáticas, além do modelo matemático da estrela de Eliadu, e disse, pedi ajuda aos astrônomos Jiu e Ren para calcular ontem. Desenvolveu um modelo matemático e rodou milhares de simulações usando sua abordagem de probabilidade modal zero. Como os jovens vivendo em uma galáxia de 3 corpos, ninguém nesta galáxia conhece as estrelas melhor do que eles. Fale. Severance Tan estava um pouco sem interesse. A estrela de Eriadu sofrerá um grande fulguramento classe X2 em 3 dias, que afetará os equipamentos de comunicação e eletrônicos de Eriadu, além de enfraquecer o poder dos escudos planetários das duas estrelas, e o foco durará 4 horas. Ling Liang disse. Em 4 horas, não podemos fazer nada. Disse Severance Tan friamente. Ling Liang balançou a cabeça e disse, não, podemos usar uma nave de transporte cheia de supermatéria para correr até essa erupção. Uma vez que ela detonar, ela vai desencadear reações adicionais das estrelas, elevando o nível dessa erupção para X-5. Com um fulgurante dessa magnitude, o escudo planetário do satélite Eliadu será forçado a desligar por cerca de 2 horas porque a energia não é comparável à do planeta Eliadu para evitar que o capacitor do escudo derreta. Como há supermatéria envolvida na reação estelar, essa erupção produzirá simultaneamente uma tempestade de hiperespaço. Ling Liang anotou uma grande quantidade de dados enquanto falava, então ergueu a cabeça e disse firmemente. Essa tempestade reduzirá a navegabilidade de todo o canal de hiperespaço da galáxia para 1/10 em 3 meses. Só então Severance Tan ficou sério e disse, a redução do volume de tráfego para 1/10. Também é um resultado que tem grande impacto sobre nós, mas obviamente é mais prejudicial à República. Ou seja, em 3 meses, dentro de casa, o nível logístico da República cairá para o mesmo nível como o nosso. Isso mesmo. Então como você pode alcançar um resultado tão preciso, em vez de ser pequeno demais para não causar ondas nenhumas, ou grande demais para causar esse sinalizador causar vítimas civis em massa? Separação, Tani perguntou. Pedi a Bashir Barnak, um matemático da Universidade Doned, que viesse aqui com urgência e que presidisse este cálculo matemático. Quanto supermatéria é necessário? Pelo menos 1.500 toneladas. Ei! 1.500 toneladas de supermatéria? Isso equivale a meio ano de produção de toda a nossa quarta civilização. Porque meu propósito não é apenas para a tempestade de hiperespaço de 3 meses. O que mais? Durante as 2 horas em que o nível da erupção estelar for elevado para X5, precisamos pousar a força no satélite Eliadu, e transportar um exército de pelo menos 100.000 pessoas para lá. Você deve saber que, para lançar este desembarque, minha frota deve atacar a linha de defesa do planeta Eliadu de frente, e ela sofrerá pesadas perdas. E quando o escudo planetário for restaurado após 2 horas, essas 100.000 pessoas não receberão nenhum apoio. E devo lembrar que a quarta legião, agora no planeta Maratar, não conseguirá vir. Se essas 100.000 pessoas conseguirem destruir o gerador de escudo planetário do satélite Eliadu e desligar o sistema de defesa orbital, teremos a chance de ocupar o satélite. Então, essa é uma batalha entre o planeta Eliadu e seu próprio satélite. Há uma batalha entre eles. Para alcançar esse objetivo, preciso pressionar se existe um quarto exército. Severance Tan bufou friamente. O quê? Quer sobrecarregar toda a nossa marinha para acompanhar seu exército até a morte? Se falharmos, perderemos completamente a chance de capturar o planeta Eliadu. Já. De acordo com o cálculo incompleto e difuso da probabilidade modal zero, a probabilidade de sucesso é de cerca de 22%. Ling Liang disse. Olhe suas palavras, elas estão cheias de palavras vagas, aproximadas, incompletas. E aí você realmente acha que os 22% que você recebe tem algum valor de referência? Ei! Severance Tan zombou.
Ling Liang, no entanto, olhou para seus olhos vermelhos e disse palavra por palavra: eu pessoalmente liderarei esta força e desembarcarei no satélite de Eliadu. Severance Tan ficou um pouco emocionado e olhou para Ling Liang em silêncio. Ling Liang continuou: para vencer, ninguém em nossa quarta civilização tem medo de se sacrificar. Recuso-me a morrer à toa, mas quando precisamos sacrificar nossas vidas sem hesitar, cada um de nós está obrigado. E você? Severance Tan. Eu sei que você é um X, mas a questão é, você é da quarta civilização? Severance Tan ainda olhava para Ling Liang com olhos afiados, mas ela ainda não falou. Nesse momento, o Ulen do planeta Marata, a capital Pichel City, para expulsar completamente as forças separatistas, retomar o controle de todo o planeta Marata e restaurar a via navegável ao redor do planeta, a República Galáctica lançou um ataque a este local. Depois que Severance Tan lançou um ataque surpresa que destruiu metade da frota da República no planeta Malastar, e depois voou para longe, tudo parecia estar se movendo a favor da República. Não importa o quanto de dano tenha sofrido antes, é um fato indiscutível que os separatistas não têm cobertura de frota agora. Nessas circunstâncias, o exército da República poderá receber apoio completo. Mas a realidade é que o exército clone da República ainda está lutando. A ofensiva deles em Pichel City foi repetidamente bloqueada. Corpos de robôs separatistas e tropas do exército pareciam estar por toda parte na cidade. Os soldados clones nem sequer tinham onde ficar, e eram atacados continuamente. Além disso, o exército separatista também lançou vários ataques direcionados, destruindo o espaçoporto onde estava localizado o bombardeiro planetário PTB-625 da República, e posteriormente destruiu um grande número de posições de artilharia, fazendo com que o exército da República perdesse metade da artilharia autopropulsada AV-7. O exército separatista está bem abastecido e a inteligência é precisa, e parece ter vindo preparado. Mas o que intrigava o comandante da Força da República, Obi-Wan Kenobi, esses eram os intrusos, aparentemente. Fortes College capítulo 944 Tem um fantasma no meu coração planeta Marata, a capital de Pichel, o centro de comando subterrâneo do Exército de Resistência Local. O governo provisório planetário e os comandantes militares dos povos Greydag estão todos nesse centro de comando subterrâneo muito sólido. Essas duas raças foram originalmente separadas para lutar suas próprias batalhas, mas com os esforços de Obi-Wan Kenobi, finalmente concordaram relutantemente em deixar de lado seus preconceitos e se unir para lutar juntos. No entanto, dito isso, os dois lados ainda não misturaram seus exércitos e ainda cuidaram dos seus. Obi-Wan Kenobi olhou para o mapa intricado e quase deslumbrante da situação no mapa topográfico do campo de batalha holográfico, esfregou a testa e disse: ok, nosso exército clone ocupou o distrito comercial ontem, mas a separação precisamos consertar isso, e o exército tem assediado nosso flanco. É. De onde eles vieram? O comandante em chefe do povo Gran hesitou e disse: debaixo da cidade, há uma rede de tubulações subterrâneas muito ampla e complexa. A expressão de Obi-Wan mudou. Então essas redes de canos estão sob o controle do nosso exército, certo? O grande comandante e o comandante Dag se olharam, baixaram a cabeça e não disseram nada. Ok, então se não conseguirmos consertar esses canos subterrâneos, o exército separatista pode aparecer em qualquer lugar da cidade? Então eles estão no subsolo, como conseguem suprimentos? O comandante em chefe dos Grãs disse submissamente: eles deveriam ter obtido suprimentos no local. Na batalha de ontem, perdemos uma área residencial, e agora os separatistas deveriam estar carregando comida e remédios para lá. O comandante em chefe do povo Dug disse com desprezo: há quanto tempo vocês, granites, são confiáveis? Não se preocupe. Já enviei 1000 pessoas para lutar contra os separatistas na área residencial. Acredito que logo haverá resultados. Nesse momento, o comunicador soou, e o comandante em chefe do povo d'água olhou para o objeto de comunicação exibido no comunicador, sorriu, conectou a comunicação e disse em voz alta: Capitão Dalhousie, você está aqui para me denunciar a área residencial. Vitória. Houve um som desordenado de tiros vindo do comunicador. A voz do capitão Dugman era firme e alta: General. Após um dia de combates ferozes, nosso exército conseguiu tomar a sala de estar do primeiro andar do prédio 3. Mas o separatismo é muito tenaz, eles controlavam a cozinha e o quarto, e estão resistindo. Por favor,
Fique tranquilo, general. Vamos derrubar a cozinha hoje mesmo. Obi-Wan Kenobi ficou atônito e perguntou inconscientemente: e o quarto? O poder de fogo do inimigo no quarto é forte demais. Estima-se que levará mais um dia. Disse o capitão Daisy com firmeza. O comandante em chefe do povo Dug não conseguiu se segurar e gritou alto: vocês são todas 1000 pessoas amontoadas na sala de estar? Tem mais alguém? O capitão Daisy ficou atônito por um momento e disse ingenuamente: isso. Também lançamos um ataque em vários outros prédios residenciais ao mesmo tempo. Mas todos foram repelidos. O comandante em chefe do povo Dug olhou para Obi-Wan e rugiu: você foi demitido. Idiota. Depois de falar, ele bateu o comunicador na parede. Isso. Vou substituir por um comandante melhor. Ele explicou para Obi-Wan. Não, vocês nativos nem sabem o que é lutar. Desde o início da guerra até hoje, você é quase todos os efeitos colaterais. Você deve saber que isso é a proteger sua terra natal. Aqueles separatistas massacraram seu povo. Obi-Wan Kenobi, o comandante clone ali, finalmente não aguentou mais. Apontou para o comandante em chefe do povo Dug e xingou. Sim, sim, sim. O comandante em chefe do povo Gran Dug era óbvio, dizendo sim para qualquer coisa. Cody respirou fundo, virou a cabeça e disse: General Obi-Wan, sugiro que use armas pesadas para bombardear a rede de tubulações subterrâneas da cidade. Ainda devemos ter algumas bombas incendiárias restantes. Os dois policiais locais se levantaram imediatamente. O quê? Você vai usar armas pesadas na rede de tubulações subterrâneas da nossa cidade? De jeito nenhum. Você vai explodir toda a nossa cidade? Cody explicou. Vamos controlar com precisão a quantidade e tentar não afetar os prédios no terreno. De jeito nenhum. Você está matando civis. Eles ainda não aceitavam de jeito nenhum. Obi-Wan Kenobi olhou para todos os presentes, virou-se e saiu, desligou o comunicador e conectou a ordem Jedi. Uma projeção do mestre Windu apareceu na projeção holográfica. Ele perguntou: tem algo que eu precise relatar? Mestre Obi-Wan. Obi-Wan assentiu: estou no planeta Marata, e sinto que algo não está certo. Os Grans e os Dags, eles não parecem muito dispostos a resistir à invasão separatista. Acho que quer saber como está a situação no Conselho Galáctico. O mestre Windu disse: o representante do Gran Enelitin tem estado muito ativo no parlamento ultimamente, e está em toda parte para reunir apoio ao movimento de resistência no planeta Marata. E fez vários pedidos para enviaremos reforços para lá. E quanto à atitude do Comando Supremo Estratégico? Obi-Wan perguntou. Como as operações militares dos Sarrestianos contra o planeta Agma falharam novamente, apresentamos um plano para aumentar as tropas no planeta Malostar. Espera-se que uma legião adicional seja enviada, disse o mestre Windu. Mas eu sempre sinto que algo não está certo, disse Obi-Wan. Comparado às suas preocupações, o que mais me preocupa é a guerra prolongada no planeta Marata, que afetará a batalha na galáxia Eliadu. Você deveria entender, Severance. Tan liderou a frota das lâminas para atacar a galáxia Eliadu. Mestre Windu disse: quero que você resolva a crise no planeta Malostar o mais rápido possível, para que a linha de suprimento possa ser desbloqueada. Ok, eu vou. Obi-Wan respondeu. Que a força esteja com você. Mestre Windu fez uma leve reverência e então encerrou a comunicação. Obi-Wan voltou ao centro de comando preocupado, e disse a Cody: preparem-se, vamos atacar a rede de tubulações subterrâneas da cidade. Estão chegando reforços. O comandante em chefe do povo Gran olhou ansioso. Sim, sim, nossa força é realmente difícil de derrotar o separatismo, tudo depende de você. O comandante em chefe do povo Dug também parecia estar servindo ao país e ao povo. Obi-Wan deu uma cor para Cody, suspirou e disse: não, não há reforços. A situação de batalha do nosso exército no sistema Eliadu não é ideal, e agora um grande número de tropas clones vai se reunir lá. Então. E você? Perguntou rapidamente o comandante em chefe do povo Gran. Se a situação aqui for desfavorável, recuaremos em breve. Este ataque à rede de tubulações subterrâneas pode ser nossa última operação militar. Obi-Wan disse. Os dois comandantes locais do exército se olharam, seus olhos piscando. Fort Scourge capítulo 945. Já fiz isso em uma batalha só. A República está prestes a retirar suas tropas. Xiao Guangua franziu a testa ao olhar para as informações operacionais na mesa. Quão confiável é? Um grão homem vestido com roupas comuns disse.
Segundo nosso comandante em chefe, a República parece estar ciente disso, então não quer continuar gastando isso em nosso planeta. Então você vai terminar tudo em uma batalha só? Xiao Guangua tocou o queixo. Essa possibilidade é muito alta. O Grama abaixou a cabeça e disse, e parece que, por causa da vitória na batalha no planeta Agma, a necessidade da República transportar suprimentos do planeta Malastar é muito menor. Xiao Guangua assentiu, faz sentido. A avó disse, então vou me retirar. Além disso, nosso comandante disse que amanhã de manhã eles lançarão uma ofensiva na direção da área residencial e do supermercado no 9. Participando dessa ofensiva estão as tropas da facção pró-república, que terá vontade de lutar muito mais forte, e também haverá soldados clones envolvidos. Entendido, estarei pronto. Xiao Guangua disse. É. O Granite estava prestes a partir, mas hesitou. Você diz? Isso é. Essa batalha. Nosso planeta sofreu perdas muito pesadas, só espero. Disse o Granito cautelosamente, com medo de irritar o general extraordinário à sua frente. Fique tranquilo, nosso acordo ainda é válido. A reconstrução do planeta Maratar é inteiramente responsabilidade da nossa Confederação de Sistemas Independentes, e qualquer perda será compensada. Ao mesmo tempo, mais importante, vamos relaxar a relação entre você e Enterprise Alliance. Em termos de acordos comerciais, nos próximos dias, a economia do seu planeta gradualmente se livrará do destino de ser dominada por gigantes corporativos. Xiao Guangua disse. Sim, sim, sim. O Granito assentiu e se afastou. Xiao Guangua pensou por um tempo, então se virou para Justin Reeves e disse, o que você acha? Se a República concentrar suas elites para atacar nossas fortificações subterrâneas, quão confiantes estamos para revidar? Justin Reeves está encostado na parede com os braços cruzados. Ele ergueu os olhos e disse levemente, se a República não tiver reforço, podemos tentar contra-cercá-los e cortar suas costas. Ele fez bico para os dois cavaleiros Jedi das Trevas que estavam parados do outro lado. A sanidade deles tem ficado cada vez menos clara, e o governador também disse que deveriam usar o último calor restante, e então deixá-los liderar uma flecha. Tropas, flanqueiem a retaguarda após o ataque da República. Os dois cavaleiros Jedi das Trevas são os ex-mestres Jedi Granbeat e Edward. Como Tan Xiao viu, os dois cavaleiros Jedi ressuscitados por ele tornaram-se cada vez menos conscientes, e gradualmente se desenvolveram na direção de zumbis, e agora se tornaram taciturnos. Xiao Guangua assentiu e refletiu, vamos organizar assim por enquanto. No entanto, não podemos ter apenas esse plano, e também estou preocupado que a República cuide disso. Justin Reeves disse, a paciência do povo da Gran e da Duga está se esgotando. Se você continuar deixando eles irem dos dois lados, temo que eles também se tornem um fator desestabilizador. Aproveite essa oportunidade para atacar duramente o exército da República, isso também lhes dá mais confiança. Xiao Guangua assentiu. 21 AB, 5 de maio. Segundo observações do Observatório Astronômico, neste dia, a estrela da galáxia Eliadu, a estrela de Eliadu, explodirá com uma erupção X3. A intensidade desse fogo é inferida como a maior dos últimos 10 anos, especialmente quando a frota separatista está sob pressão, e ela apresentou o teste mais severo para a frota do 18º Exército da República estacionada aqui. O governador William Takin emitiu 9 ordens militares consecutivas para preparar todas as unidades de combate e não deve relaxar. Durante as 4 horas que dura a erupção estelar, e ainda mais necessário estar pronto para lutar a qualquer momento sem piscar. E os separatistas não os decepcionaram. 2 horas antes da erupção estelar, Severance Tan liderou a frota Blade e cooperou com parte das naves de guerra da frota para lançar um ataque à linha de defesa da República entre o planeta Eliadu e o satélite. Um ataque em grande escala. 110 cruzadores pesados classe Dreadnought, 20 cruzadores de batalha classe Collie, 10 cruzadores pesados de mísseis guiados classe Marta, além de 20 porta-aviões classe Sov e 5 cruzadores de batalha classe Kesov. Além desses grandes couraçados, a frota da Quarta Civilização também inclui 3 cruzadores de comando classe Bluesky, 10 porta-aviões de drones classe X, 30 cruzadores torpedeiros classe Ogre, 10 cruzadores leves classe Apocalipse, e fragatas pesadas classe Cobalt e 50 Lois sem fragatas guiadas de mísseis classe Javelin. Além disso, na frota da Quarta Civilização,
Há também um novo tipo de couraçado, o cruzador de batalha classe do novo. 5 navios. Não há prelúdio para a guerra, e ela entrará diretamente no fogo branco. A frota da Quarta Civilização lançou um ataque quase frenético às linhas de defesa da República. Os canhões de supermatéria dos cruzadores de batalha classe Cole e os torpedos superprotônios do tipo Big Van dos cruzadores torpedeiros da classe Ogre bombardearam o satélite de Eliadu quase sem parar. Escudo planetário. Os turbolasers pesados dos cruzadores pesados classe Dreadnought também abriram fogo contra a frota da República. E Severance Tan ordenou diretamente que 3.000 caças decolassem. E apenas 1.000 deles são caças robô abutre, e o restante são todos caças tripulados pilotados por pilotos de caça e robôs de navegação. Incluindo 1.700 caças fantasmas e 300 caças vikings. Um grupo de aeronaves tão grande também é uma primeira vez muito luxuosa para a Quarta Civilização. Diante de uma ofensiva tão feroz, até o Ilhéu Mtakin foi sufocado. Felizmente, sob seu comando, as mais de 300 naves de guerra restantes da frota do 18º Exército estão todas protegidas sob a proteção do planeta Eliadu e os satélites, e também há 2 estações espaciais de combate nível 3 aqui, segundo os padrões da República Galáctica. O comprimento da U da Estação Espacial de Combate Classe 3 é de 10.000 metros. Embora essa estação espacial de combate de 3 níveis não possa ser comparada à base interestelar da classe Agoner, ela também é uma plataforma qualificada para transportar poder de fogo. O aeródromo instalado no satélite Eliadu está constantemente decolando grandes quantidades de Z-95 e Adunters, caças V-19 Torrent e caças pesados A.R.C.170. E neste satélite com diâmetro superior a 2.000 km. Todas as instalações estão muito completas: fábricas, centros de energia, aeroportos, quartéis, sistemas de defesa orbital, grupos de artilharia antiaérea, portos espaciais, cais, tudo está disponível. Isso definitivamente não é comparável aos 5 pequenos satélites do planeta Tarastela que só podem ser usados como plataformas de poder de fogo. O sistema de defesa orbital do satélite está constantemente disparando para o ar. Cada vez que dispara, o escudo planetário naquela área é controlado com precisão pelo computador para cair temporariamente e depois subir novamente entre os disparos. O poder de fogo denso continuou a sair e, em menos de 10 minutos após a batalha, os couraçados de ambos os lados já haviam sofrido perdas. Ao mesmo tempo, atrás da frota da Quarta Civilização, uma nave de transporte E-99 sem graça está estacionada aqui sozinha, e ninguém a notará. Mesmo que tenha sido visto pelos soldados de radar da República, eles achavam que era uma nave transportando suprimentos. Mas ninguém sabe que essa nave de transporte está cheia de 1.617,98 toneladas de supersubstâncias. Fortescue capítulo 946 cálculo quando Severance Tan lançou diretamente todas as frotas e lançou um ataque geral ao planeta Eliadu, sua nave capitânia, o couraçado classe Elukriuk do tipo comando. Na Ponte do Caos, consistia em um Juin. As equipes de matemática e astronomia estão a todo vapor. O matemático Bashir Barnak, da Universidade de Juin, segura um cetro, 0, que representa a maior conquista matemática do povo de Juin, e constantemente instrui sua equipe a realizar cálculos. O poderoso sensor de varredura desta nave principal está funcionando em força máxima, mas a direção de varredura não é o campo de batalha, e sim a estrela da galáxia Eliadu. A estrela Eliadu. Os astrônomos e matemáticos do povo Joen rapidamente calcularam de acordo com os dados de retroalimentação e então resumiram seus resultados para Bashir Barnak para o cálculo final. Há uma contagem regressiva enorme à frente deles, 38 minutos 43 segundos 17. Este é o resultado do cálculo deles para a segunda etapa. Neste momento, após a rotação da estrela Eliadu, o lado onde ocorreu a erupção apenas se alinhará com o satélite Eliadu, de modo que a energia da erupção seja mais forte. Ou seja, neste momento, a nave de transporte E-99 carregada com 1.617,98 toneladas de supermatéria precisava atingir a estrela. Aliás, o resultado do cálculo do primeiro estágio é quantas toneladas de supermatéria são necessárias para escalar com precisão a erupção estelar, mas não para escalar para consequências devastadoras e, ao mesmo tempo, desencadear uma tempestade de hiperespaço de escala suficiente. Mas não há dúvida de que, mesmo que o escudo dessa espaçonave esteja totalmente aberto, é impossível realmente tocar as estrelas,
E agora Bashir Barnak e os outros estão calculando até onde detonar essas mais de 1000 toneladas de supermatéria. Se estiver muito longe, terá pouco efeito nas erupções estelares. Se estiver muito perto, a espaçonave se transformará em pó cósmico se não puder voar. Para atender ao máximo as necessidades desses matemáticos de Gwen, geradores de escudo adicionais e capacitores de escudo foram instalados na nave de transporte E-99, e todos foram substituídos por escudos térmicos, a fim de maximizar o alcance de radiação das estrelas que sobrevivem por mais tempo. Com a colaboração das equipes que quase todas eliminaram sozinhas, conseguiram chocar os círculos galáctico e astronômico, e Bashir Barnak estava cada vez mais perto do resultado que precisava. Parado em frente ao terminal de computação, ele continuava apertando o botão com uma mão, muito rítmico, e não sentia nem a menor ansiedade, enquanto a outra mão segurava seu cetro. 0. 0 é o nome desse cetro, e também é o número mais representativo, representando o ponto de partida de todos os números e o ponto final de todos os números. Esse cetro simboliza sua crença, a crença na matemática. Segurando o cetro, sentia-se onipotente no mundo da matemática. O vice-comandante da campanha, contra-almirante Ling Liang, estava ao seu lado, olhando intensamente para os cálculos de Bashir Barnak, mas do outro lado, o almirante Severance Tan, que está no comando total da batalha, também ocasionalmente coloca o olhar aqui. A linha de defesa do planeta Eliadu não é uma coisa trivial. Sob a cobertura do escudo planetário, o enorme sistema de defesa orbital continua a projetar poder de fogo mortal para o espaço. À medida que esses canhões disparam, áreas locais do escudo planetário também sobem e descem em sincronia. E a menos que as naves da quarta civilização encontrem fogo intermitente entre os interruptores do escudo planetário, estilo igual display in line block, o ID display, bloco em linha, o data ad cliente igual capub 12 data ad 418534 data ad região igual cont sublinhado mi data ad lot igual 6.244.767.822 data ad sb google igual w, vírgula, push, vírgula, caso contrário, esses sistemas de defesa orbital não podem ser ameaçados de forma alguma. Realmente destruir o escudo planetário em um planeta, isso definitivamente não é algo que pode ser feito da noite para o dia, e muitas vezes leva muito tempo para continuar bombardeando. Depois que a civilização entra na era interestelar, a guerra é na verdade muito justa, tudo é determinado pela magnitude da energia. Grande é forte, é rápido. Porque quanto maior você é, maior o nível de energia que pode carregar. Partindo do princípio de que ambos os lados têm a mesma tecnologia, o lado com nível de energia mais alto geralmente vence. Um escudo planetário voltado para um planeta, só isso. Especialmente os escudos planetários em alguns planetas desenvolvidos, a magnitude de sua capacidade de capacitância e das instalações de resfriamento circulante atingiu um nível terrível. Mesmo durante um ataque concentrado, o calor emitido pela instalação de resfriamento em circulação é equivalente ao de um vulcão ativo. Nesse caso, é mais fácil falar do que fazer quebrar o escudo planetário com enorme capacidade capacitiva em um planeta com uma nave de guerra com volume de até 1 quilômetro, pairando no vazio. Ou seja, embora a frota da quarta civilização atacando essa linha de defesa pareça agressiva, na verdade a maior parte de seu poder de fogo é ineficaz. Eles só podem se engajar com a frota da República, que está auxiliando a defesa. E as naves da frota da República também podem entrar na proteção do escudo planetário a qualquer momento para evitar ataques contínuos. Claro, isso não quer dizer que escudos planetários sejam invencíveis. Para abrir o escudo planetário, a energia necessária também é astronômica. Neste momento, os dois lados estão comparando quem consome mais energia. As frotas da quarta civilização sofrem pesadas perdas quase a cada minuto. Seus ataques parecem muito animados, mas na verdade não representam maior ameaça. Severance Tan olhou os dados na lateral da tela. 12 cruzadores pesados classe Dreadnought e 2 cruzadores de batalha classe Collie foram destruídos. Mais de 700 caças foram abatidos, além desses couraçados feridos. Atualmente, a frota já pagou mais de 40.000 baixas. Isso é só meia hora depois da batalha. Ela continuava dando ordens, lendo www.lucansu.com o máximo possível para dar um golpe maior à defesa da República e o máximo possível para preservar sua própria frota. E ao mesmo tempo, ela também segurou o cabo de metal de seu sabre de luz na mão,
empunhando como um ponteiro. Ao mesmo tempo, ela secretamente tomou uma decisão. Quando a batalha falhar, ela imediatamente cortará Ling Liang e as cabeças daqueles matemáticos de Jilin. Finalmente, com 13 minutos restantes na contagem regressiva, Bashir Barnak bateu no chão com um zero de cetro e anunciou que o cálculo estava concluído. Atualize a contagem regressiva. Ao mesmo tempo em que a contagem regressiva termina, a nave de transporte entra à força imediatamente no salto de hiperespaço. Ele escapa do hiperespaço enquanto se aproxima da projeção de massa da estrela de Eliadu, e o poder do escudo é liberado a 91,29%. A saída do motor está cheia. Garantido 803,11 aceleração de G. Então, no 21º segundo, a resposta da supermatéria é acionada. Exclamou Bashir Barnak. Ao mesmo tempo, na tela à sua frente, a contagem regressiva passou a ser 11 minutos 12 segundos 09. Na nave de transporte E99, alguns robôs de navegação e robôs de combate bem estão ocupados, e também há 10 tripulantes humanos. Eles comandam nos pontos mais críticos, e o que precisam fazer é garantir que tenham resiliência suficiente em caso de emergência. Os olhos de cada uma dessas 10 pessoas são extremamente firmes, e todos estão firmemente envoltos com uma bandeira da quarta civilização. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.